Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, que é o seu podcast semanal para a gente conversar sobre marketing digital, empreendedorismo e tecnologia. No bloco de hoje, a gente vai conversar com a Mavi, que é da Blue. Então, o bloco de hoje é o famoso Conhecendo os nossos Blue Experts e a gente vai conhecer a vida da Mavi. Então, eu quero passar a palavra para ela se apresentar e muito bem-vinda. Obrigada, eu sou a Maria Vitória, todo mundo aqui me chama de Mavi, né? Tenho 25 anos, sou formada em Relações Públicas, estou fazendo um MBA também em Marketing Analytics, trabalho na Blue há um pouquinho mais de 1 ano e 2 meses, Entrei aqui como Account Manager Júnior e hoje sou pleno e acho que é isso. Então, maravilha, muito obrigado, brincadeira. Bom, a gente sabe onde você está hoje, mas esse tipo de episódio é pra gente conhecer a sua vida. E eu sinto muito prazer em ver de onde as pessoas vieram, os heróis que tiveram e tudo que vocês construíram pra estar com a gente hoje. Então, eu vou pedir a gentileza da gente voltar para a pequena Mavi, criança, adolescente. Como é que era a sua vida nessa fase? Como que você era? Você era agitada, aquela que o professor brigava pra ficar quieta? Como que era você quando criança? Eu cresci com os meus pais, minha mãe e meu pai. Sou filha única, então eu não tive irmãos. Mas eu sempre fui uma criança muito curiosa. Sempre fui muito independente desde pequena. Acho que essa é uma característica muito forte minha desde muito nova. Então, eu sempre fui também representante de sala, sempre fui aluna de destaque, sempre tive essa questão mesmo de dedicação em tudo que eu fazia desde muito nova. Então, eu sempre estive nesse lugar, desde a escola, como eu falei, até a faculdade também. Então, eu sempre fui líder dos trabalhos que eu fazia, então sempre tive muito esse perfil mesmo, apesar de ser filha única, né? Geralmente as pessoas assimilam filha única, filho único com uma pessoa muito mimada. Eu nunca tive isso, eu acho que eu sempre fui muito estimulada a correr atrás dos meus objetivos, das minhas coisas, e isso sempre veio de dentro da minha casa. Então, eu tenho uma figura nesse sentido muito forte da minha mãe. Todas as lembranças que eu tenho dela, assim, desde muito nova, foi sempre uma pessoa que se dedicou muito, que conseguiu me dar uma vida boa, abriu as portas que, enfim, foram possíveis dentro da nossa realidade com muito trabalho. Então, ela sempre me passou essa visão de que o trabalho, ele recompensa. Então, eu tive uma vida normal, como a grande maioria dos brasileiros, mas com muito trabalho. Então, minha mãe, ela trabalhava fora, ela era manicure, era cabeleireira, ela vendia, enfim, produtos de revista, então sempre trabalhando muito. Então, acho que ela sempre foi minha maior referência nesse sentido de dedicação mesmo, e ela sempre estimulou isso do meu lado também. Isso que é legal, porque você já tinha super perto uma pessoa que, por exemplo, dentro da sua casa já era uma figura hierárquica de poder, né? Então, a gente pega os pais quando temos a possibilidade de crescer com eles e tudo mais, como as referências mais próximas, e você já via essa grande potência na sua mãe. Então, quando você fala que você era independente, corria atrás e tudo mais, talvez é porque você já via sua mãe assumindo esse papel dentro da realidade que vocês tinham e você falava, eu tô vendo que tem coisa legal aqui, eu vou reproduzir esse tipo de comportamento. Sim, não tenho dúvidas que ela foi o meu maior exemplo nesse sentido. Então, eu comecei a trabalhar muito nova, porque eu queria comprar minhas coisas, eu precisava pagar a faculdade também, porque ela não tinha condições de pagar a faculdade para mim. Então, esse foi um dos motivos, eu sabia que eu precisava, então eu corria atrás. Consegui meu primeiro emprego com 16 anos. Eu sabia que, enfim, para eu conquistar as coisas, eu precisava desse meio. E ela sempre me estimulou a procurar esse meio que fosse justo, que fosse honesto, que ele me recompensaria, que ele me abriria essas portas. E quando você fala que você tinha 16 anos, a gente tá falando do 2º ano do ensino médio, mais ou menos. Isso. Eu já tava no terceiro, na verdade. Tava no terceiro. E aí, você conseguiu seu primeiro emprego e você passou a conciliar, então, o 3º ano do ensino médio com o emprego e com aquela fase maravilhosa que os brasileiros vivem de o que eu vou fazer de faculdade. Exato. E que faculdade eu vou fazer? Como é que foi esse negócio aí? Eu acho que até o ano seguinte, né, que eu comecei a faculdade, eu achei que ia fazer jornalismo. Eu tinha muita certeza de que era isso que eu queria. Eu sempre escutei dos professores que, você escreve muito bem, você se expressa bem, você fala bem, acho que você pode ir para esse caminho da comunicação. E aí, acho que naturalmente, eu sempre me dei bem com redação, por exemplo. Então, naturalmente, eu acabava falando assim, acho que vai ser jornalismo. Mas minha cabeça mudou muito quando eu comecei no meu primeiro emprego. Justamente porque eu acho que eu entrei nesse meio
E vi outras possibilidades. O que foi o seu primeiro emprego? Fui de jovem aprendiz na Gol, na companhia aérea. Legal. Eu entrei lá. E, assim, foi incrível em muitos sentidos, porque eu entrei lá com 16 anos, como eu falei, sem noção nenhuma de ambiente corporativo, então... 16 anos? Exato, e aí eu entrei numa empresa que, na época, tinha 16 mil funcionários, trabalhava na sede aqui perto do aeroporto de Congonhas, tinha 2 mil funcionários só na sede. Então, era muita gente, muitos níveis hierárquicos lá dentro. Então, eu, enfim, tive que aprender desde escrever um e-mail até como me portar. Reportar para minha chefe, reportar para um diretor, as diferenças nesse sentido, como me comunicar com cada um deles, porque tinha muito isso no dia a dia, acabava acontecendo. Então, eu tive que, enfim, ter noção de tudo isso, como que eu me comunicava também com outras áreas, como que eu me comunicava com outros times, como que eu entregava algumas coisas, como eu me comunicava quando eu não dava para entregar num prazo, por exemplo, que foi estabelecido. Então, enfim, foi incrível nesse sentido, amadureci muito lá dentro. E lá, eu era da área de relações institucionais, que era um braço na época do marketing. Não sei como tá agora, mas era um braço do marketing na época. Então, foi quando eu tive o primeiro contato ali com esse meio. E aí, acho que... Não lembro exatamente qual foi minha virada de chave, mas eu sei que foi depois dessa experiência, eu falei, poxa, eu acho que eu posso explorar outras coisas ainda dentro da comunicação. Eu sabia que eu queria fazer comunicação. E quando você... O que você executava dentro dessa função, que você fala que foi o seu primeiro contato com marketing e que expandiu a sua visão? Então, lá dentro, eu era mais especificamente da parte social da Gol. Então, toda a parte de ação social, de voluntariado corporativo. Então, a gente fazia muito essa comunicação mais institucional. E também essa visão da Gol como uma empresa, enfim, que tem o braço social dela, que olha para essas outras áreas também. Então, foi mais nesse sentido. Mas foi meu primeiro contato com o marketing, de fato, de entender como comunicar ações, comunicar coisas, como compartilhar o que estava acontecendo ali. Então, era basicamente o que eu fazia. Eu dava suporte nesse braço de social da Gol. O que já é bastante interessante se você parar para pensar, porque a gente está falando de uma pessoa super jovem, você está num contexto de uma empresa gigantesca e que... Já nessa fase, por mais que seja uma comunicação interna e tudo mais, você ainda assim tem todo o estudo para fazer essa comunicação acontecer. Então, beleza, tem a parte do cunho social, que isso talvez seja a ancoragem, o gancho que vocês pegam ali para ser o tema principal, mas que vocês têm que estudar para quem que você vai comunicar, como que você vai comunicar. Eu sei que companhias aéreas, se a gente voltar, por exemplo, ainda no passado, é muito livreto, é muito folheto, são muitas coisas táteis, né? Hoje a gente tá no digital e tudo vai no digital, mas que além de tudo isso... tinha essa frente da comunicação que eles até mantêm até hoje, né, para comunicação tanto interna quanto aviação, é bastante tátil ainda. Então, é legal porque, pô, já é uma super experiência, né? E a gente tá falando de uma pessoa de 16 anos que, saindo ali do contexto de escola, ia para uma faculdade, mas também começar a vida profissional. Então, você já ter essa experiência enquanto nessa fase é super legal, porque você já vai mais super bem preparada, né? Isso, e acho que abriu minha visão como um todo, assim, pro mercado. Até de entender o impacto das nossas ações, como a Gol, ela procurava influenciar ali dentro do mercado através dessas ações. Então, eu tive toda essa visão do que a gente chama de stakeholders, né? Como a gente impactava esses stakeholders. Então, tudo isso, eu aprendi muita coisa lá. Foi bem incrível, assim. E acho que foi ali, como eu falei, minha virada de chave para entender que eu queria ir para esse meio. E aí, eu lembro que eu optei por relações públicas, porque a gente costuma dizer que é uma área mais 360 da comunicação, né? Certo. Então, a gente tem uma visão ali de comunicação interna, a gente tem uma visão de imprensa, um pouco ali do marketing, a gente acaba vendo um pouco. Então, eu fui mais nesse sentido porque eu não queria focar tanto no jornalismo. Eu acho que eu até nem falei, mas eu fiz 1 ano de jornalismo e depois mudei de curso. Entendi. Fiz 1 ano de jornalismo. Aí eu falei, não é isso, eu não quero focar só nisso. Eu quero abrir meu olhar para comunicação, porque eu sei que tem mais para explorar, não quero focar nessa parte. Aí eu mudei para relações públicas. Eu consegui abater esse primeiro ano, então eu já entrei no 2º ano de RP. Legal. As matérias similares. Isso, porque esse primeiro ano dos cursos de comunicação é muito similar, né? Então, eu lembro que eu peguei algumas matérias para fazer depois, acho que umas 2, mas também abati umas outras 2. Entendi. Então, acabou que ficou a mesma coisa. Mas eu escolhi RP por isso. E aí, depois, com as outras experiências, que eu fui entendendo que eu queria ficar no marketing digital. Então, vamos lá. Você escolheu RP porque você, pela experiência profissional que teve, você viu uma área maior do marketing que não fosse o jornalismo. Sim.
tendo contato com isso e fazendo relações públicas, o que eu geralmente escuto é que as pessoas querem ser voltadas como assessores de imprensa ou ter acesso nessa intermediação entre talvez uma entidade e um grande veículo de comunicação, ou você permear nesse meio. Isso não brilhou seus olhos como atuação de carreira? Não, acho que em nenhum momento eu pensei em assessoria de imprensa. Logo quando eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar com redes sociais também. Então, aí já tive um contato com mídias sociais. Foi meu primeiro, enfim, minha experiência nesse sentido. Então, eu já... Era muito mais na parte de criação de conteúdo. Então, nada semelhante ao que a gente faz hoje, de fato. Mas era nessa parte de criação de conteúdo, de programar posts. Muito orgânico também, nada de mídia paga ainda. Tive o estágio também, que meu estágio também foi totalmente focado em redes sociais. Eu fazia um trabalho muito parecido na questão do atendimento, que é o que eu faço hoje. Então, eu era responsável por gerenciar o fluxo de tudo, de todas as redes sociais que a gente tinha ali. Então, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Eu era quem intermediava tudo isso, né? Então, eu direcionava as demandas, olhava os prazos, cobrava o pessoal. Então, mais nesse trabalho de atendimento que a gente tem, normalmente em agências também, né? Mais nesse sentido de gestão de projetos. Foi no estágio que eu tive esse contato de atendimento, de fato. Até aí, na história cronológica, você saiu da Gol. Isso. Aí, eu já tinha saído da Gol. Certo. Fiquei quase 2 anos lá. Aí, eu já tinha saído da Gol. Nisso, eu estava nesse processo de estágio, né? Enfim, faz parte da faculdade. E foi focado nas redes sociais. E aí, por indicação de uma ex-gestora minha, eu entrei numa agência de marketing digital. E aí, totalmente focado em mídia paga. E aí, foi meu primeiro contato, de fato. E aí, eu lembro que, assim, acho que, sei lá, no primeiro mês eu já falei assim, é isso. Quero ficar aqui. Na agência? Isso, já na agência. Bom, já na agência. Falei, é isso aqui que eu quero fazer. E aí, enfim, eu fazia atendimento, né? Era atendimento publicitário, focado em Google Ads, Meta Ads, toda essa parte. Então, lá eu aprendi muito da base que eu cheguei aqui dentro da Blue, eu aprendi lá. Tá. Então, foi muito bom, assim, nesse sentido também. E quando você fala sobre essa experiência que você teve, aí já era tráfego pago mesmo? Isso, você era totalmente chegava mídia paga. Você fazia atendimento publicitário, mas você também operava essas contas? Ou você montava a estratégia para o operador? Ou como que você... Qual era a sua atuação? Sim, tinha um analista de mídia, né? Que era quem, de fato, operava as campanhas. Perfeito. E eu era... De novo, esse papel de gestor de projetos, né? Então, era o atendimento ali que tinha um contato com os clientes, construía o relacionamento, entendia as necessidades, que é muito do que a gente faz hoje já. Então, era mais nesse sentido de atendimento mesmo. Eu tinha que entender das métricas, tinha que saber defender, tinha que saber o que está acontecendo, mas no lugar de atendimento ainda. Então, você recebia a demanda do cliente, você mastigava ela pro operador de mídia, ele devolvia para você, que transformava num relatório e numa história para conversar com o cliente. Exato. Mantinha contato ali com os clientes todos os dias. Não lembro ao certo quantos eram agora. Eu acho que eu cuidava de uns 10, 12 mais ou menos na época. Então, era contato diário ali. Recebia uma solicitação, Muitas vezes o cliente ele não sabe exatamente do que ele precisa, mas ele sabe o que ele quer. Então, é nosso papel ali entender como entregar aquilo. Então, eu recebia essa solicitação, entendia como a gente podia fazer. Às vezes, discutia ali também com a pessoa de mídia que ia operar a campanha para entender a melhor forma que a gente pode fazer. E aí, enfim, ele operava a campanha, a gente ia passando status, mandava relatórios, fazia reuniões, mas era mais nesse sentido de atendimento mesmo. E aí, por exemplo, você começou então lá na Gol, aí você começou a expandir seus horizontes olhando para uma frente de RP, aí disso você viu pelas experiências que teve, que na verdade o marketing era mais o que você queria focar. Então, interessante justamente, tudo ainda dentro da área da comunicação, mas uma coisa que eu percebi é que você é uma pessoa empírica. Você, a partir do momento que você coloca a mão na massa, você se identifica com aquele negócio e você vai focando mais os seus estudos e direcionamentos para aquilo. Então, você sai da Gol, tem uma experiência com marketing, mas ainda não tráfego pago, gestão de rede social, post mais de forma orgânica, talvez institucional, até chegar no tráfego pago. Para você... Olhando, se a gente está falando aí de alguns anos para trás, enquanto todas essas plataformas que hoje são muito consolidadas e às vezes até saturadas, elas ainda estavam em construção, era um mercado em desenvolvimento, né? Me fala como é que você enxerga, tendo a expertise que você tem hoje, olhando lá para quando você estava na Gol, se, por exemplo,
naquela fase já daria para ter sido feito alguma coisa diferente? Ou como que você enxergava a atuação do digital, que hoje você conhece bastante, numa marca como a Gol, que é muito grande lá atrás? Então, eu acho que a gente atua num mercado que ele muda... Acho não, né? Ele muda o tempo todo. Sim. Então, eu acho que as necessidades, elas mudaram ao longo desse tempo. O volume de dados que a gente lida hoje é totalmente diferente do que há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Então, acho que tudo isso impacta em como a gente vem tomando decisões. A gente, eu digo, o mercado como um todo. Uhum. Então, aqui no Brasil, a gente tem um público que consome muito mídia paga, que depende muito dessa mídia paga, enfim, para alimentar, né, os e-commerces, os clientes como todos, as plataformas como um todo. Então, eu acho que as coisas, elas foram acontecendo gradativamente, elas foram sendo construídas conforme as necessidades do público que foram sendo vistas ali pelo mercado como um todo. E eu acho que a pandemia, ela deu um boom muito forte nisso, porque a gente estava totalmente dependente do digital, né? Então, todo mundo estava comprando online, todo mundo dependia do online para, enfim... acessar uma loja para fazer uma compra. Então, eu acho que as necessidades, elas foram mudando ao longo do tempo e o mercado, ele foi se adaptando com essas necessidades também ao longo do tempo. Acho que eu não consigo dizer algo que eu mudaria. Eu acho que na visão que eu tinha na época, enfim, eu não teria olhado para isso, porque eu fui descobrir um tempo depois que era para isso que eu queria olhar e trabalhar de fato. Mas do ano passado, quando eu ainda estava na agência, né, antes de entrar na Blue, eu entrei em abril, eu já vejo como o retargeting, por exemplo, em alguns parceiros hoje eu lembro, eu penso, nossa, o retargeting ali faria uma diferença. Legal. Quando eu lembro de alguns. Então, durante esse tempo, né, eu fui entendendo até questões de funil, como a gente olhar para esse funil de maneiras diferentes faz sentido, na imensa maioria das vezes. Então, eu fui entendendo isso. Acho que muita coisa mudou também nessa questão de volume de dados que a gente tem hoje. E por isso que eu pensei no MBA também. Porque a gente, como eu falei, tem acesso a um grande volume de dados. E acho que a grande diferença, ela tá em como a gente interpreta e como a gente transforma esses dados em ação. Por isso que eu escolhi também esse curso, para conseguir olhar para isso de uma outra forma. Que legal. E aí, muito nobre da sua parte conseguir... enxergar essa correlação, porque é uma verdade, né? Hoje, se a gente for colocar... A gente muito escuta isso quando vai em evento, que o dado é o novo ouro, né? Sim. Então, isso de fato é uma realidade, porque quanto mais você conhece o público com quem você quer conversar, teoricamente você vai ter uma comunicação melhor e uma efetividade de retorno financeiro sobre isso melhor, né? Então, acredito que, inclusive, esse é o grande diferencial do digital, né? Você ter métricas, você conseguir tomar uma ação sempre pautada em dados, porque você consegue absorver esses dados, transformar em informação e melhorar cada vez mais as suas ações. E aí, me conta uma curiosidade. Você entrou na agência e você teve aquela experiência de falar, é aqui que eu quero ficar. O que te despertou esse sentimento? Eu acho que é justamente o tamanho, o potencial que a gente tem dentro desse mercado. Eu acho que foi isso que brilhou meu olho. Eu acho que quando eu vi as possibilidades de em tudo que a gente atua, em tudo que a gente entrega, eu falei, nossa, tem muito a ser explorado aqui. E a maneira como a tecnologia funciona por trás, como a gente entende as necessidades de quem está ali atrás da tela, para a gente trazer ela, enfim, para um objetivo em comum, né? Um desejo em comum que ela tem ali com, enfim, seja um site, uma página, um perfil. Então, acho que a maneira como a gente conecta isso por trás de uma tecnologia, o tamanho que o mercado tem, acho que foi isso que brilhou meu olho. E como era o dia a dia da agência para você? Então, eu estava no modelo full home, então eu trabalhava totalmente de casa. Então, só aí a gente já tem, acho que um ritmo um pouco mais tranquilo, né, digamos assim. Mas é tudo muito rápido, né? Tudo acontece muito rápido, é muita demanda, muita solicitação. Mas eu acho também que é um ambiente que você aprende muita coisa. Com toda certeza. Muita coisa. Então, ele tem essa questão de você ter velocidade ali para acompanhar tudo que está acontecendo. Mas eu acho que é muito enriquecedor. Então, eu acho que é mais positivo do que, enfim, negativo, todos os prós e contras que a gente tem, né? Então, é muito agitado, é puxado, é corrido, as coisas mudam sempre, é um universo ali de solicitações, de demandas que a gente tem, mas a gente aprende muito.
Então, confesso que não me assustou, assim, não. Talvez no começo. É que era uma coisa teoricamente nova, né? Mas Isso, uma vez e me você empolguei entende, logo de cara, é isso que eu ia entende? falar, depende de como você enxerga, né? Exato. Mas quando você entrou, já estava no modelo de home? Isso, sempre foi full home. Sempre foi. Essa agência sempre foi home. Tá. E aí entram algumas outras questões que eu gosto muito de explorar nesse cenário, que geralmente quando a gente está em casa, é mais difícil você trabalhar a cultura organizacional. Isso é um fato claro. Como que essa agência que você trabalhou fazia essa questão da cultura organizacional? Como você podia se sentir parte daquele todo? Porque, vamos dar um exemplo, né? Para fazer sentido e até para quem está assistindo entender. Hoje na Blue a gente é praticamente presencial, a gente tem um dia de home durante a semana. E para nós, estar no escritório, eu entendo como sendo parte da nossa cultura. É o que eu, Celso, Rodrigo, a gente desenhou porque a gente gosta de estar ali. Então a gente criou até um ambiente super bacana porque a gente tem prazer em estar aqui. E eu sou um cara de pessoas, eu gosto de trocar energia, eu gosto de olhar para vocês e dar risada e conversar, porque eu acho que isso enriquece. E não só isso, também é importante para a gente ter essas trocas de energia, porque a gente está falando da cultura da empresa no fim do dia, e a gente ter isso ali acontecendo o tempo todo, a gente consegue moldar isso, né? Então, não só também resolução de problemas, pô, preciso resolver um negócio com o colega, eu vou ali, ô colega, e aí? Sim. Então, acho que você tem essa realidade. Mas como que foi isso para você, chegar já nesse cenário de estar sempre em casa e para a cultura organizacional que talvez a agência tentasse passar? Então, lá eles faziam algumas ações para aproximar mesmo as pessoas, para trabalhar essa questão de cultura que você mencionou. Então, a gente tinha alguns eventos periódicos que reunia, né, o grupo. Não era uma agência muito grande, então eram poucas pessoas, mas a gente se reunia com determinada frequência ali. Então, a gente tinha esses encontros. Eu acho que a cultura também ela era muito construída no dia a dia, então era um ambiente acolhedor. Legal. Um ambiente que a gente conseguia se sentir à vontade para trocar, para tirar dúvidas, para aprender. Então, era muito acolhedor também nesse sentido. E acho que, enfim, obviamente faz parte da cultura também. Então, acho que eram pequenas coisas que eram construídas ao longo do dia, nessa abertura, nesse acolhimento, na maneira que... Eu não tinha experiência em mídia paga, né? Então, eles me trouxeram ali para me ensinar tudo do zero, basicamente. Então, acho que a cultura veio um pouco daí também. Aí tinha essa questão do presencial, que era algo que me pegava um pouco e eu sentia falta, inclusive. É mesmo? Eu gosto também, sim. Me perguntaram isso na entrevista, né? Quando eu fui entrar aqui na Blue, como seria, né? Mudar de um... Na época nem tinha esse dia de home office quando eu entrei, então eu ia sair do totalmente home pro totalmente presencial. Mas foi algo até que eu falei, e mantenho totalmente, que eu sentia falta. Pra mim faz falta. Eu sou uma pessoa que gosto dessas conexões, então pra mim poder... ir ali na mesa de um colega e falar assim, olha, tô com esse problema, o que você acha? Pedir opinião, trocar, dar sugestões, essa proximidade. E até com os clientes também, que a gente tem essas oportunidades mais próximas. Então, eu sentia falta de ter essa troca, de ter essa proximidade. Então, o full home, ele tava me tirando um pouco isso. E eu sentia, enfim, como eu falei, essa necessidade. Interessante, porque, obviamente, cada perfil de pessoa é completamente diferente, né? Mas se eu tivesse que fazer essa pergunta chata, que é relacionado a, por exemplo, presencial e home office, mas muito na sua visão. Disse que quando você trabalha de casa, você trabalha mais até do que no escritório. Mas como que era isso pra você? Então, minha mãe, né, de novo, voltando no meu exemplo, ela sempre foi muito disciplinada, então, de novo, todas as lembranças que eu tenho dela é de uma pessoa responsável, que não faltava no trabalho, não lembro da minha mãe faltando no trabalho. Então, ela sempre me ensinou também, de novo, as pessoas estão depositando uma confiança em você, tem alguém acreditando em você ali por trás e esperando que você entregue X. Então, se a gente tá ali no home office, pra mim, não mudava muita coisa quando eu comparo, assim, porque eu sempre tive esse exemplo de dentro de casa, então eu sei que meu horário é X, eu sei que eu preciso entregar X, então acho que tem essa diferença, assim, o computador tá ali de fácil acesso, então a gente acaba trabalhando muito mais, não tem conversas em volta pra gente acabar se misturando, então acho que você acaba focando muito mais, falando assim de maneira geral, mas não é algo que eu sinta tanta diferença assim na prática, eu diria. Eu acho que quando você
tá no presencial, mas você também tem essa clareza do que precisa ser feito, do que você precisa entregar, eu acho que é muito mais proveitoso do que, dispersei, conversei, saí do que eu tava planejando. Então, eu acho que é muito mais essa clareza do que, de fato, uma diferença ali na prática, de fato. Então, vamos lá. Você trouxe sua mãe de novo na conversa e você tem a sua mãe como sua grande heroína. Além da sua mãe, você teve outras referências? E aí, isso pode vir ao longo da sua jornada. De repente, por exemplo, na infância e até hoje, você tem a sua mãe, mas talvez no ensino médio você teve contato com alguma pessoa. Na Gol, você teve contato com alguma pessoa. Na agência, como que você enxerga essas referências e heróis que você teve na construção da sua jornada? Eu acho que ao longo dela, eu fui tendo pessoas que eu sempre coloquei nesse lugar de referência. Legal. Então, na Gol, a minha gestão lá, eu lembro que era uma referência para mim, em todas essas questões que eu desejava alcançar um dia. Então, ela era uma referência dentro do que ela fazia, ela era alguém que as pessoas acionavam, que as pessoas confiavam, então ela era uma referência para mim nesse sentido. Quando eu entrei na agência, como eu falei, eram poucas pessoas. O dono, ele era uma pessoa muito próxima de todo mundo lá. Então, ele era uma referência para mim também, na maneira que ele estava, nessa proximidade que ele construía, na forma como ele acolhia as pessoas, na forma como ele trazia as pessoas para perto, na forma como ele ensinava. Então, acho que eu fui colocando referências em cada lugar que eu passei. E eu acho que isso é muito importante. É algo que a gente tem falado muito na Blue também desse ano, a importância de tudo isso. Então, acho que eu sempre tentei fazer. Então, eu sempre fui muito observadora. Então, eu gostava de ter esse pontinho ali para eu olhar. Então, eu sei que essa pessoa, ela se porta assim. Eu sei que essa pessoa, ela procura aprender coisa X, ela olha para isso aqui, é assim que ela recebe as pessoas, é assim que ela acolhe, é assim que ela trata. Então, eu sempre fui olhando para essas pessoas ao longo de toda a minha carreira, pelos lugares que eu passei. Mas eu acho que a minha maior referência, com certeza, é a minha mãe. E se a gente te falasse, por exemplo, sobre uma grande referência ou pessoa que você gostaria de se tornar? Aí, vou dar exemplos aqui. Grandes empresários e tudo mais, que quando a gente está em uma determinada carreira, a gente olha quem tem sucesso dentro dessa carreira que a gente tá. Você tem essa pessoa ou... Eu acho que eu não tenho, pra ser bem honesta. Eu acho que eu não tenho alguém que eu olhe assim e de maneira geral eu fale, nossa, essa referência aqui que eu quero, né? Que eu vou seguir, que eu vou acompanhar. Acho que eu não tenho uma pessoa específica, mas eu tenho algumas pessoas, empresários, como você falou, que eu olho e falo, nossa, essa pessoa construiu isso aqui, eu acho isso aqui muito bacana quando eu olho pra essa área aqui da vida. Tem outra pessoa aqui que eu olho, nossa, essa aqui é muito bacana. Então, acho que eu vou pegando referências ali, pessoas que eu gosto de acompanhar, que eu gosto de entender como construiu, mas não ninguém, assim, muito pontual. Eu acho que são dependendo da área ali que a gente tá falando. Então, você pega um ponto que você identifica que a pessoa fez de bom e você pega referência nela nesse aspecto. E aí você vai montando a sua colcha ali com isso, exato. Com vários pedacinhos ali eu vou entendendo o que seria o ideal ali pra mim, o que eu, enfim, imagino. E quando a gente fala sobre a sua chegada na Blue, como é que foi isso pra você? Então, primeiro, a gente já sabe que você saiu de um modelo full home para um modelo full presencial. A gente tem a nossa cultura, que com certeza é diferente da que você estava antes, mas muito te perguntar como é que foi essa experiência para você. E aqui não precisa puxar saco. Tá bom, pode deixar. Eu quis muito entrar aqui. Eu falo pra todo mundo que eu converso sobre isso. Quis muito entrar aqui. Eu tava num momento, assim, da carreira que eu acho que todo mundo deve passar de... Tipo assim, eu quero encontrar um lugar pra eu construir um tempo olímpico. Pra eu construir minha carreira ali dentro. Eu quero encontrar um lugar que eu tenha essa projeção de crescimento, que eu saiba que ali não é um lugar pra eu passar, ficar um tempo e sair. Eu tava buscando esse lugar. Ainda que não muito focada nisso, mas eu tava nesse momento falando, não, preciso encontrar um lugar porque eu quero fazer carreira em algum lugar. E aí eu acho que, eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu encontrei a Blue no LinkedIn, acho que através de uma vaga mesmo. E acho que eu me candidatei umas 3 vezes até conseguir entrar aqui. Mas todas as vezes que apareciam as vagas pra mim, elas já tinham um bom tempo que foram postadas, então tinha muitos comentários, muitas pessoas visualizando. Eu falava, acho que não vai rolar. A vaga que eu participei do processo seletivo, eu vi ela, acho que tinha assim uns 10 minutos que ela tinha sido publicada. Eu olhei e falei, agora vai.
Não tenho dúvida. Porque eu sabia que eu queria. Uhum. Eu sabia que eu queria entrar e eu já tinha pesquisado muito sobre a empresa, sobre os objetivos, sobre o que eu encontraria ali. Uhum. E eu sabia que era o lugar que eu tava buscando. E tinha muito match com o perfil mesmo da vaga. Então, eu sabia que eu ia conseguir, eu tinha certeza. Caraca. Mas muito nesse sentido, assim, de entender de fato que eu acho que deu match, sabe? Eu acho que vai dar match. Isso é fantástico. Exato. Porque você olha para um negócio que você fala, pô, eu tenho certeza. Obviamente, quando você fizer, o universo faz acontecer. Eu não tinha dúvida, eu falo isso pra todo mundo. Então, eu quis muito entrar aqui. Uhum. Quando eu comecei o processo seletivo, eu tinha isso dentro de mim e falei, não, vai dar certo. E aí, enfim, fui fazendo, acho que eu fiz 3 etapas, se eu não me engano. E aí, deu certo, né? Estou aqui, até hoje, um pouquinho mais de 1 ano e 2 meses, mas acho que foi muito isso. Eu estava buscando uma empresa que me desse essa projeção de crescimento, então eu precisava que fosse uma empresa que estivesse crescendo também, porque eu acho que uma coisa caminha junto com a outra, né? Então, eu precisava de uma empresa que tivesse esse olhar de crescimento, que estivesse nesse momento, e eu não queria sair também do digital, né? Então, era isso que eu estava procurando. E vamos lá, você acabou de falar uma coisa super legal, que você até então tinha a visão de fora, né? Você pesquisou sobre a empresa e você teve uma percepção de que a empresa te entregaria aquilo que você estava buscando. Agora você está aqui há 1 ano e 2 meses. Esse sentimento continua? Ele continua. Ele continua. Eu acho que aqui é um lugar que você aprende muito. Então, enfim, já subi um cargo em pouco tempo também. Então, era uma das projeções de crescimento que eu estava buscando também. E eu sei que, enfim, eu tenho... a empresa como um todo tem potencial para crescer muito mais. Então, eu enxergo ainda esse mesmo ambiente. Acho que até mais agora que eu tô dentro dele. E eu queria um lugar que fosse legal no sentido de cultura. Eu queria um lugar de aprendizado mesmo. Ainda, enfim, muito nova, começando. Eu fiquei nessa agência anterior há 7 meses. Então, sabia que eu tinha muito a aprender ainda. E eu tinha pesquisado que a Blue tem a tecnologia própria. Então, eu sabia que seria... muitas informações, muita coisa nova. Então, eu acho que sim. Acho não, né? Sim. Ele continua e eu acho que é até mais forte do que quando eu estava por trás. E isso talvez por conta da imersão de cultura e valores que provavelmente sejam valores que você vê como sendo interessantes para você. Sim, exato. Como eu falei, eu sentia falta desse contato, né? Dessa proximidade, dessa troca que a gente tem com o presencial. Então, eu acho que o cenário para mim ideal seria o híbrido, porque é gostoso você ficar um dia em casa, você ter, enfim, essa flexibilidade. Então, eu acho que a gente tá ali no cenário ideal. E assim, quando eu vi que a cultura que eu tinha enxergado ali atrás, ela estava se mantendo, para mim foi muito especial e, de fato, reforçou essa visão de é aqui que eu quero ficar. Legal. É aqui que eu quero continuar. E se a gente tivesse que olhar agora para o seu futuro? Então, você está 1 ano e 2 meses com a gente, você chegou como júnior, hoje você é pleno. Aonde você quer chegar? E não precisa ser na Blue, tá? É na vida, assim. Quando você olha, por exemplo, para sua carreira, com base em todo o repertório que você já construiu e o que você almeja ser, aonde você quer chegar? Eu quero, com certeza, continuar nesse meio que a gente atua. Nesse meio, enfim, do marketing digital. Eu acho, como eu falei, é um mercado que ele só tende a ser mais explorado, a mudar ainda mais conforme as coisas forem avançando também. Então, a tecnologia ela vai mudando ano a ano, então a gente só tende a acompanhar isso e se modificar junto com todas essas mudanças também que vão ocorrer. Então, não quero sair desse meio, eu me encontrei aqui, eu gosto do que eu faço, eu gosto do que a gente faz, então quero continuar nele. E falando um pouco assim de cargos, de posições, eu quero muito chegar num cargo de consultora, nesses cargos mais altos, né? Enfim, que a gente alcança numa empresa. É algo que eu até falo um pouco com a minha gestão, um pouco não, né? Falo bastante com eles sobre isso. Não sei se eu iria para um lado de gestão, talvez. Conte-me mais sobre isso. Não sei, eu acho que é muito desafiador quando você está nessa posição de gestão de pessoas. Para ser bem honesta, não sei se eu me enxergo ainda nela, mas eu acho que é algo a ser trabalhado. Mas, enfim, hoje a gente fala muito de carreira em Y, né? Então, a gente tem o lado que vai ali mais especialista, consultor, e o braço ali que vai para a área de gestão. Não sei se eu iria para ele, mas, enfim, não é algo que eu pensei ainda, que eu elaborei, que eu bati o martelo. Mas, enfim, não sei se eu me imagino nesse lado. Interessante porque geralmente as pessoas elas falam sempre sobre um cargo de gestão, Sim. né? Mas você abordou 2 temas muito interessantes. A questão da
clareza que você tem para você sobre isso, então que pelo menos até nesta fase da sua vida não é uma coisa que você enxerga, você sabe que existe, mas não se vê ali, e você abordou a carreira em Y, que é justamente a outra vertente sobre se tornar um especialista e conhecer muito sobre aquele determinado ponto e se tornar uma sumidade naquilo. Então, se hoje você tivesse que tomar uma decisão, seria para um caminho de especialista. Hoje eu não tenho dúvida, seria por esse lado. Como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa desde criança, então isso continua até hoje. Eu acho que eu sempre busco ali mais conhecimento, gosto de saber de tudo que está acontecendo, eu gosto de entender de tudo. E se não entender também, eu gosto de ir atrás, de buscar aquilo. Então, acho que eu já me enxergo muito mais indo por esse lado do que pelo outro. Tá. Eu gostei dessa resposta, achei bem interessante, de verdade. E legal a clareza que você tem nisso pra você, isso é bem interessante também. Quando a gente fala agora de mercado, uma coisa que a gente fala muito, né, você se encantou pelo mercado, você quer continuar no mercado, você gosta do que o mercado tem e também do que a gente faz, que é extremamente importante. Mas falando sobre mercado em si, hoje você está numa posição em que você faz o atendimento dos nossos clientes, então você tem uma conjuntura dupla de 2 perfis necessários, que é o analítico, porque você analisa os dados para montar apresentações aos clientes e trazer essas realidades e até negociações de budget ou qualquer situação que está acontecendo, e você também tem que ter esse lado tátil com o cliente, de saber conduzir toda essa realidade, que inclusive, muito bem, como já bem passamos por experiências juntos, inclusive. Então, dentro disso, e principalmente o que você tem de experiências atendendo o cliente, e aí não envolvendo só Blue, mas desde dos outros lugares que você já passou. Como que você enxerga que hoje as pessoas estão em relação ao nosso mercado, ao conhecimento, a tudo isso? Porque você falou que todos os lugares que você passou, você foi somando esse conhecimento e realmente é uma coisa, se você for realmente procurar sobre o que existe, é bastante informação. Como que você vê que as pessoas estão posicionadas hoje no nosso mercado? Eu acho que hoje em dia já tem muito mais conhecimento sobre, né? Acho que até uns anos atrás era muito de... rede social é para postar foto, né? Como que eu vou vender pela internet? Tinha até isso já há mais há um tempo, né? Tinha até a questão de confiança de comprar pela internet, tinha, enfim, todos esses lados. Então, eu acho que hoje é muito mais natural como o mercado digital funciona. Então, as pessoas, elas acabam tendo um conhecimento maior nesse sentido. E, de novo, acho que a pandemia também trouxe muito mais clareza do que acontece ali para o público como um todo. Falando de quem está realmente imerso ali dentro, eu acho que é um mercado que ele te exige isso naturalmente. No dia a dia, como atendimento, a gente lida com todos os tipos de clientes. Então, eu já tive que lidar com clientes grandes, que eles têm uma área de marketing extremamente estruturada, com braços para todos os nichos que a gente tem ali dentro do marketing. Então, ele entende todas as métricas que eu estou falando, ele sabe questionar cada uma delas, ele entende a relação de cada uma delas, mas também já tive que lidar com clientes menores, que não tinham, às vezes, nenhuma área de marketing dentro da empresa. Então, o tato que a gente tem que ter para falar com eles e até para fazer sentido o que a gente está falando. Então, o jeito que eu trago dados, trago resultados, trago ideias para esse cliente que tem toda essa estrutura por trás é diferente da que eu trago para esse, no sentido de como eu vou passar essa informação. Então, é muito diferente porque a gente precisa, de fato, entender com quem a gente está lidando ali do outro lado. Isso é muito importante. E isso eu desenvolvi muito aqui, de entender isso. São reuniões diferentes que a gente tem, são momentos totalmente diferentes que a gente tem, e desenvolver isso impacta na fluidez do que a gente está fazendo, impacta no resultado do nosso trabalho. Então, se eu estou explicando para um cliente, por exemplo, você está fazendo ação X esse mês, acho que a gente pode fazer isso, ou então aconteceu coisa X aqui, acho que a gente pode trabalhar dessa forma, né, Y, Z. Então, a maneira que eu passo isso, a maneira que eu correlaciono as métricas para ele, de como aquilo ali está funcionando, do porquê não funcionou, porquê vai funcionar dessa forma, são totalmente diferentes. Então, acho que a gente tem essas duas diferenças ainda, quando a gente fala de dentro do mercado ainda como um todo, mas falando das pessoas em volta,
eu acho que já existe um conhecimento muito maior. Se a gente for para um lado mais específico, eu até brinco contando pros meus amigos, assim, né, do que eu faço. É muito difícil explicar o que eu faço para uma pessoa que não tá imersa. Então, eles até brincam, às vezes, meus amigos, aparece um banner, às vezes nem é da Blue, mas aparece um banner em algum lugar. Ah, a Vitória, meus amigos chamam de Vitória, né? Ah, a Vitória aqui, ó. Porque eles, né, resumem a isso, enfim, mas acabam correlacionando dessa forma. Mas eu acho que é isso. Tá, você falou uma coisa que eu gostei bastante, que eu queria explorar muito e que agora vai entrar num viés provocativo do nosso mercado mesmo. Você falou que, naturalmente, as pessoas precisam se preparar porque o mercado exige isso. Eu concordo muito com essa fala, mas eu não vejo isso acontecer na prática. Então, assim, a gente atende muitas pessoas, né? A gente lida, como você mesma falou, com níveis diferentes de clientes e tudo mais, e que muito a gente precisa saber se conectar com ele para falar a língua dele e o como ele pode absorver melhor o que a gente passa, que é um conteúdo técnico muitas vezes, né? Então, há realmente essa necessidade de tato, de você saber o como passar essa informação adiante, que é desafiador. E para os profissionais mesmo que estão no nosso mercado, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, contatos com pessoas de agência e tudo mais, é interessante porque eu vejo que as agências, elas se preocupam bastante em ensinar o feijão com arroz, né? Então aqui a gente está falando às vezes de Google, às vezes de Meta, TikTok, coisas que são mais comuns, vamos colocar assim. Mas quando entra para nossa realidade, que é um veículo, que tem tecnologia própria, e aí tem um monte de tecnologia embarcada, eu já sinto falta dessa preparação do mercado para saber sobre. Obviamente isso vem muito da gente, de ensiná-los, né? Mas eu vejo que existiria uma forma deles buscarem essa informação, mas que não é feito naturalmente. Sim. E muitas vezes isso empobrece um bom plano de mídia, porque a pessoa não tem esse conhecimento e por não ter o conhecimento ela não considera. Então, você inclusive que já esteve do outro lado e hoje atende agências e etc. Você também enxerga isso? Sim, sim, acho que muito. Eu concordo com você quando a gente fala que o mercado exige, mas talvez não aconteça tanto quanto deveria. A gente sente isso na prática, como você falou, é muito comum no nosso dia a dia a gente adentrar em tópicos que às vezes, como você falou, né, se buscasse um pouco mais, teria acesso àquela informação e tudo muda, né? Então, a gente tem muitas empresas hoje que fazem essa questão do marketing digital com tecnologia própria. Então, querendo ou não, a gente segue ali uma estrutura para aquilo funcionar. Então, tudo isso precisa ser muito claro, até para entender o objetivo que a gente tem, o objetivo que a gente quer chegar, o que a gente quer entregar. Então, a gente acaba sentindo falta, sim, dessa imersão de fato no dia a dia. Eu não sei, conseguir pontuar talvez o motivo que a gente tem, talvez essa questão tão grande do mercado mesmo, mas ele exige isso da gente. A gente vê muitas mudanças acontecendo o tempo todo e se a gente não acompanhar, a gente fica para trás. A gente fica para trás e a gente perde oportunidades, a gente perde possibilidades e a gente acaba, enfim, não conseguindo entregar tudo que a gente poderia com um mercado com tantas possibilidades. Concordo muito com você e é basicamente o que hoje acontece, né? As pessoas, porque eu falo muito, puxando outro gancho que você trouxe mais cedo, que a gente tem acesso a essas informações, né? Mas é o interessante que não é tão conhecido ou difundido, talvez. Então a pessoa ela tem que realmente atuar, talvez, dentro de uma marca ou de uma agência que já tenha utilizado um veículo específico para alguma coisa, né? Veículo aqui tecnologia. Sim. E aí por meio disso ela, isso aqui existe, deixa eu ir atrás dessa informação e que hoje é muito mais fácil de você ter esse fluxo e conseguir encontrar essa informação. Eu falo porque quando a gente começou lá atrás não existia isso. Então tudo que hoje até a gente ensina para vocês era a gente lendo artigos e artigos, buscando. Todos em inglês, porque no Brasil ninguém sabia nada sobre, ou se sabia não falava. Então era um conteúdo denso da gente absorver para conseguir passar adiante. E hoje eu já vejo que não é tanto, mas embora não seja tanto e tenha esse acesso mais fácil a essa informação, as pessoas não vão tanto para esse caminho. Eu acho que, não sei, acabam ficando presos no que, enfim, já existe na massa, sabe? Então, a gente tá falando ali de Google, de Meta, nessas, enfim, grandes canais.
Mas a gente enxerga isso até, como você falou, em grandes nomes do mercado. A gente tem essa questão com grandes nomes do mercado também, de acabar, enfim, se limitando, não conhecendo todas as possibilidades que a gente poderia explorar. Então, esse trabalho ali de explicar para o cliente, educar ele nesse sentido de, enfim, do que está por trás ali, do que a gente faz, como a gente faz, acontece também com essas grandes marcas. Então, eu acho que é uma grande questão que a gente tem aí do nosso mercado mesmo. E que a gente vai precisar resolver de alguma forma. Sim. Bom, vamos fazer uma quebra do conteúdo mercadológico e vamos voltar ao conteúdo Mavi. Então, quem é a Mavi fora da empresa? O que a Mavi gosta de fazer? Eu sempre gostei muito de filmes, então eu sou uma pessoa que assisto muito filme. Eu vou no cinema basicamente todas as semanas. Sério? Sim. Caraca, eu gosto muito de filmes. Então é algo que eu faço bastante, assistir filmes em casa, vou no cinema bastante. Gosto muito de natação, é algo que eu parei, mas vou voltar. Esse mês eu volto. Mas sempre fiz desde criança. E eu acho que fui tendo alguns hobbies ali ao longo da vida. Minha mãe, ela também sempre foi muito de abraçar oportunidades. Uhum. Então, eu morei um tempo da minha vida em Palmas, no Tocantins. Lá, eu estava numa escola de tempo integral e a gente tinha muitos cursos extracurriculares de várias coisas. Então, eu já fiz judô, eu já fiz dança, todos os tipos de dança, já fiz balé, eu já fiz ginástica rítmica. Eu falo para as pessoas, tudo que era de graça, minha mãe me colocava. Então, eu já fiz de tudo mesmo. E fiz natação nessa época, foi quando eu aprendi a nadar. E aí, foi um hobby que eu de fato levei e amo até hoje. E aí, eu acho que meu principal hobby, com certeza, seria cinema. Então, eu gosto muito de assistir filmes antigos, de conteúdo antigo, eu gosto bastante. Eu gosto muito de conteúdo criminal, eu acho super interessante. Então, eu assisto muito conteúdo nesse sentido. Assisto muito podcast nesse sentido. Eu gosto muito de ler. É um hábito que eu não tenho feito com tanta frequência quanto eu costumava fazer. Uhum. Mas sempre gostei muito de ler. E acho que meus hobbies são esses. Mas se eu tivesse que escolher um, com certeza seria filmes. Então, vamos explorar mais esse hobby. Você já falou que você gosta de investigação criminal ali. Sim. Mas você pode citar pra gente um filme que marcou sua vida e por quê? Um dos meus filmes preferidos, eu sou muito fã de Harry Potter, mas não vou citar ele, eu vou citar outro. Eu sou apaixonada por Interestelar. Gosto muito de Interestelar. Eu acho que ele abriu minha visão mesmo assim pro universo. Eu acho que a maneira que as coisas foram construídas e criadas naquele filme, então, como eu gosto muito desse meio, né, então eu observo fotografia do filme, eu observo trilha sonora, eu observo roteiro, eu já sou meio crítica nesse sentido. Então, é um filme que eu acho muito incrível, pela maneira que ele trabalhou todas essas possibilidades e pela maneira que ele foi fiel à ciência mesmo. Ele é um filme que ele foi escrito, né, por cientistas, né, então, até certo ponto ali é tudo muito palpável, e depois, né, entra a parte da ficção, claro, mas eu gosto muito da maneira que todo o roteiro dele foi feito, toda a história que ele explorou. E é um filme que me faz pensar. Então, eu gosto muito dele. Eu sou suspeito pra dizer, porque quando questionado sobre o meu filme favorito, eu falo mesmo. Sério? Sim, e pelas mesmas situações. É um filme muito fiel à ciência e à física, né? Sim, às leis da física. O buraco negro do filme é a melhor representação gráfica de um buraco negro, porque ele é literalmente uma renderização do que deveria ser um buraco negro real. E é uma conjuntura de coisas, né? Então, você vê que entra a parte da ficção, né? Então, você vê uma possível viagem no tempo, mas que não tão bem é uma viagem no tempo, mas não deixa de ser. E alguns elementos interessantes de como que você pode conduzir a sua vida ou conduzir os eventos da sua vida, Gosto muito desse ponto. E uma série? Uma série? Harry Potter. Brincadeira. Não. Não, eu acho que eu Seria vou... um filme série, no caso, né? Acho que eu vou dizer uma que ela tá um pouco dentro disso aí que a gente falou, que é Dark. Puta, eu não tive saco pra assistir Dark. Sério?
Nossa, eu sou obcecada na trilha sonora, na fotografia daquela série. Sou Não, alucinada. Isso E sim, aí... mas é muito parado, cara. As coisas não acontecem, aí você fica... Me falaram que era legal. Aí que eu acho... O que eu acho foda é o seguinte. Você começa a assistir porque todo mundo fala, é muito bom. Aí você assiste o primeiro episódio e você... Mas não é. Aí o segundo Nossa. continua não sendo. Aí você chega lá no quinto, a galera fala... Não, Ainda no não final foi. da primeira temporada fica bom. Eu falo, pô, eu tenho que assistir uma temporada inteira pro negócio ficar bom. Vou começar na segunda, então... Nossa, eu Já fica a dica pra você. assisti uma vez. E depois eu assisti várias vezes, né? Mas eu assisti a primeira vez e aí terminei com um pensamento X, né? Tá. Tinha entendido as coisas de uma forma, funcionou dessa forma, era assim que as coisas se conectavam. Quando eu assisti a segunda, já foi totalmente diferente. Eu já conseguia ligar coisas que eu não tinha ligado. Então, eu acho que o que me fascina é que é uma série que cada vez que você assiste, você liga pontos novos. E é tipo Interestelar. Toda vez que eu assisto Interestelar, eu entendo alguma coisa diferente. E se você for ler os detalhes do filme na construção do roteiro e coisas que são ligadas à construção de trilha sonora para um determinado momento, o que tá acontecendo e etc., tudo tem um Sim, significado, né? Meio bizarro. É, isso. quando eu achei a primeira vez, eu não sabia que quando eles estão no planeta de Miller, Sim. aquele tic-tac, né, são os dias passando na Terra, eu não sabia. Então, quando eu assisti pela segunda vez, eu já, putz, que legal isso aqui. E é muito louco, né? Sim. Porque a gente tá falando sobre achatamento gravitacional e que dependendo do quão impactado pela gravidade você é, o tempo passa diferente pra você em detrimento de quem tá fora da sua Exato. realidade, enfim. E é algo totalmente Nerdice. real, né? Sim. Teoria da relatividade, o Einstein. Que é o que todo mundo fala, inclusive, que o jeito de você viajar no tempo é você tentar chegar próximo à velocidade da luz, porque quanto mais rápido o objeto tá, o tempo passa diferente pra ele de quem não está naquela velocidade. Sim, Então a isso teoria dos gêmeos também. é uma espécie de... Exato, é a teoria dos gêmeos, né? Que se você colocar um gêmeo viajando na velocidade da luz e deixar um outro aqui na Terra, por exemplo, quando ele voltar, vão ter idades diferentes. Na verdade, quando ele voltar, dependendo da distância, e não precisa ser muita, já vai estar na terceira geração da família exato, dele. O exato, gêmeo já até exato. apodreceu. Exato. E vamos lá então. Você gosta muito de séries, você gosta muito de filmes. Já percebi que a sua pegada é uma pegada mais thriller. Quando nem crime de fato, mas aquele thriller psicológico que te planta curiosidades. Isso. É uma coisa que eu também sou... Eu e minha esposa, inclusive, a gente é ela mais do que eu. Mas bem ligado. Muito embora Dark não tenha me prendido. Não consegui fazer isso. Precisa tentar de novo. Tá, talvez eu dê essa chance com base no que você falou, mas ainda não tô 100% convencido. Livro. Você falou que hoje você não lê tanto quanto você gostaria, mas tem algum livro que você recomendaria? E o Harry Potter, brincadeira. Harry Potter. Mas eu sempre, do lado de livros, eu sempre, desde novinha assim, eu sempre fui muito de um lado muito mais romântico da literatura. Então eu sempre li muito mais coisas nesse sentido. E aí eu acho que eu vou falar de dois aqui. Que primeiro é Toda a Poesia, do Paulo Leminski. Eu acho um livro lindíssimo, mas aí é totalmente nichado para esse sentido que eu falei. E aí eu vou falar de outro que é clichê, mas é o Diário de Anne Frank. Eu acho denso, mas eu acho que mudou muito a minha percepção da vida mesmo, assim. Da importância que a gente dá pros momentos, pras pessoas que a gente tá convivendo, pras pessoas que a gente conhece, que a gente conheceu, pras histórias que a gente tá construindo e, enfim, né, tem o final que a gente já sabe, mas eu acho que mudou muito a minha percepção de vida mesmo nesse sentido, então é um livro que eu amo. E que realmente é uma história de vida pancada, né? Por isso que eu falei denso, porque Sim. você vai lendo, se você tá se conectando com aquilo de fato, você meio que vive o sentimento do negócio, Exato, né? até porque é uma história que todo mundo sabe o final. Você começa a ler sabendo o final. Então, acho que é incrível por isso. E você vê que é uma menina, né, tão novinha, escrevendo daquela forma sobre a vida, sobre o que ela estava passando ali. Então, acho que é um livro que eu recomendo muito, porque ele mudou muita coisa, assim, de percepção mesmo, pra mim. E pra gente finalizar, eu quero te pedir uma gentileza gigantesca, que é você dar um conselho de vida pra quem tá assistindo a gente. É uma baita de uma responsabilidade, mas eu gosto de terminar porque pode ser qualquer coisa que tenha marcado a sua vida de uma forma positiva, porque obviamente se fez bem pra você, pode fazer bem pra muitas outras pessoas. Difícil essa. Mas eu acho que já que eu falei dessa questão de perspectiva de vida,
Eu faço terapia, né, há muito tempo também. Importantíssimo. Sim, importantíssimo. E, enfim, aprendi muita coisa ao longo desses anos que eu faço. Mas acho que tem uma coisa que eu tenho trabalhado há uns anos já, e que eu acho que faz muita diferença, que é, e aí já nesse sentido também até mais poético do que a gente encontra nesse livro também, que é a gente aprender a ver beleza e propósito em todas as fases da vida. E isso eu digo em muitos sentidos. Eu acho que a gente acaba em determinados momentos associando muito felicidade com dinheiro, por exemplo. Então, você acaba colocando que eu só vou ser feliz quando eu tiver tanto, quando eu, estiver ganhando X. E, obviamente, o dinheiro é um facilitador. Eu quero muito, tenho muitos sonhos para realizar e vou depender muito disso. Obviamente, quero alcançar, enfim, coisas nesse sentido financeiro mesmo. Mas eu acho que não é só sobre isso. Quando você passa por momentos difíceis mesmo na vida, você acaba entendendo que não é só sobre isso, que não é só sobre essa diferença. E aí também falo disso, dessa questão de ver beleza e ver propósito, em outros sentidos também, porque eu acho que no dia a dia a gente acaba não enxergando o que a gente tem à nossa volta. Então é um exercício que eu tento fazer, e isso eu aprendi na terapia também, que é enxergar, lembrar dos dias que eu pedi por coisas que eu tenho hoje. Então, às vezes a gente acaba entrando num looping mesmo de reclamar. De, eu só, eu vou ficar feliz quando eu tiver isso aqui, quando eu conquistar isso aqui, que você não enxerga o que você tem. Então, você reclama, você não dá valor ao que você tem, você não dá valor às pessoas à sua volta. Então, quando você para de fato olhar ao seu redor, olhar o que você tem, olhar o que você conquistou, olhar quem você tem do seu lado, eu acho que você muda muita coisa na sua cabeça. Eu estou impressionado. E eu gostei muito da resposta, de verdade. Porque você trouxe uma realidade que é muito verdadeira. A gente para de prestar atenção nos pequenos detalhes, né? Então, eu tenho falado bastante sobre a gente viver na cultura do resultado. Uhum. E quando você vive na cultura do resultado, a sua cabeça está sempre ansiosa, porque o resultado é consequência gerada no futuro. Exato. Então, a gente deixa de aproveitar a jornada. E a beleza que você falou, ela tá na jornada, né? O propósito, ele é o resultado, mas a beleza é aquilo que você está construindo todos os dias. E é interessante porque a cada momento que você você vai almejar alguma coisa a mais, mas você já conquistou muita coisa. E você não olha para isso. E você não olha para isso. Eu acho que isso é uma coisa do ser humano, que a gente se acostuma, né? Então, nossa, eu sonho muito com esse carro. E você tem esse carro e você se acostuma. E esse carro é o sonho de 99% da população. Exato. Então, é uma coisa que a gente... É interessante, né? A gente almeja, ao mesmo passo que a gente almeja, a gente se acostuma muito rápido. E a gente deixa de ver a beleza nos detalhes. E acho que é muito isso que você falou também. Eu acho que o papo também na terapia começou justamente pela ansiedade. Você se coloca num lugar de pessoa ansiosa, de alguém que é muito ansioso. Porque você tá sempre buscando alguma coisa que você não respira para analisar o que você já tem. E que você tem coisas que você já quis muito um dia. Então, eu acho que esse exercício, trabalhar tudo isso dentro da minha cabeça fez muita diferença nessa questão da ansiedade. Olha, eu quero agradecer infinitamente por essa conversa. Foi uma conversa muito enriquecedora, principalmente, obviamente a gente falou sobre muita coisa legal, mas principalmente essa mensagem no final. É muito bom saber que você tem essa visão, porque com certeza isso vai te ajudar a aproveitar mais a jornada. Aproveitando mais a jornada, você vai conseguir fazer as coisas com mais propósito, com mais empenho, com mais dedicação. E eu acho que todo o resto que você falou, né, sobre resultado, sobre dinheiro, é consequência disso. Exato. Que hoje você já aprendeu a enxergar com a pouca idade que você tem. Então, se a gente está falando aqui sobre futuro também, né, eu acho que temos um bom futuro pela frente. E assim esperamos que aconteça. Sim, com certeza. Obrigada pela oportunidade, adorei estar aqui. Tava um pouco nervosa no começo, você sabe. Falei que é de boa. Mas fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz de ter vindo.
Muito obrigado. Agradecer o pessoal também que assistiu a gente até o final. Se a nossa conversa somou um pouquinho no seu conhecimento, a gente fica muito feliz, porque é para isso que a gente está aqui, por meio de histórias maravilhosas, vocês se sentirem inspirados e que a gente possa, quem sabe, encurtar a jornada da galera um pouquinho, né? Então, também fazer o disclaimer final que a gente grava no Blue Space. Então, se vocês querem ter essa experiência, estar aqui, conversar, construir autoridade para você, para uma marca, seja para o que for, você pode estar aqui também. Então, procura a gente te ajuda a tirar essa ideia do papel, caso você não saiba por onde começar. Contato na descrição do vídeo. Então, mais uma vez, obrigado, Mavi. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado, Pedrão. E obrigado a Rebeca hoje. A gente está com uma operadora nova aqui ajudando a gente. Falou!